Então, vamos lá. O verso 15, eu vou voltar um pouquinho, como eu havia falado, eu vou voltar um pouquinho no verso 14, só para nós entendermos a pergunta que Paulo faz no verso 15. Então, vou ler o verso 15 primeiro, depois a gente volta. Então, no verso 15 de Romanos, capítulo 6, tá? Diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então aqui, esse de modo nenhum, né, igual ele havia falado no verso 1 do capítulo 6, e ele está sempre fazendo referência a um verso acima, né? Então não é algo que ele apenas fala por falar. Então aqui no verso 14 ele diz assim: porque o pecado não terá, né, então aqui no futuro, como havia falado, domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então aqui Paulo faz essa alusão, né? Então, só porque nós agora não estamos mais, né, no caso nós, os judeus da época, né, que é essa parte aqui, se a gente for olhar, né, ela não vai fazer muito sentido aos gentios, né? Até porque os gentios eles não viviam abaixo da lei, né? Eles não viviam abaixo da lei mosaica. Então, para os gentios, nada mais do que eles tinham apenas aquela lei que nós havíamos falado anteriormente no capítulo 2, no capítulo 1 acho que também fala sobre, que é a lei que está no coração do homem, né? Que é o fato deles terem esse entendimento de que o que é o certo e o que é o errado por meio do coração. Mas essa parte aqui de estar debaixo da lei, ela é mais voltada aos judeus, né? Os judeus convertidos, os judeus cristãos de Roma. Então, Paulo ele também traz aqui essa parte já dizendo, né? Vamos, né, nós pensarmos, né, obviamente, porque não está escrito aqui, mas acho que ele já uma consideração que ele faz quando ele fala: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, porque se nós formos colocar nos tempos primórdios, né, de lá, pelo fato dos judeus sempre estarem vivendo abaixo da lei, então vamos dizer que eles tinham rédeas, né? Então eles estavam sempre sendo controlados pela lei. Então eles nunca estavam ultrapassando ela porque eles sabem que eles tinham um limitador. Igual nós temos nossas leis, né? Aqui temos leis de trânsito, temos as leis civis e etc. Então nós não transpassamos essas leis porque nós respeitamos elas, para nós não sermos não sofremos nenhuma penitência em relação a isso. Mas, no caso aqui, não existia mais a lei. Então, eles estariam, a partir desse momento, vivendo da graça. Então, Paulo já faz essa volta, né, essa pergunta, já dizendo de modo algum, né, que eles não irão pecar novamente, porque na cabeça do judeu, o que poderia passar na cabeça deles? Bom, já que neste momento eu não preciso mais viver abaixo da lei, então eu estou liberto para pecar. O que não é uma verdade, né? De forma alguma, né, como Paulo diz, de modo nenhum. Vocês irão pecar novamente, né? Não é só porque vocês saíram debaixo da lei que vocês estão abertos para viver uma nova vida em pecado. Então, aqui acho que esse é o entendimento principal desse verso, né? Direcionado principalmente aos judeus, que é para eles não porque eles não vivem mais na lei, eles não têm essa libertinagem, né? Não viverem de forma liberal. E um ponto interessante que a gente consegue ver aqui é o fato, né, desse contraste onde Paulo também faz essa alusão, né? Quando a gente olha no versículo 1, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Né? Então aqui a gente já vê que no primeiro versículo do capítulo 6, Paulo ele está transitando, né, da justificação para a santificação, né, que começa no capítulo 6. E nessa transição da justificação, o homem ele estava ali no pecado permanente, né, vamos dizer assim. E agora, após ele já fazer a explicação no capítulo 6, no decorrer do capítulo 6, ele já traz a parte do batismo, a parte da morte de Jesus, né, o batismo ali entre linhas, né, mas no caso ele fala da morte de Jesus, do sepultamento, do renascimento de Deus, fala da semelhança que nós temos em relação a isso, que é onde nós trazemos para o batismo,
E, após todo essa explicação que ele dá para nós em relação ao pecado, aí é onde ele fala, havemos de pecar? Então, aqui a gente já vê que é um pecar, esse havemos de pecar já é algo ocasional. Então, não é algo que eu permaneço nele, mas é algo que eu faço ocasionalmente. Então, é algo que eu vou fazer uma vez ou outra, né? Não vou fazer com a mesma frequência que era feito antes, mas ainda permaneço fazendo. Ainda tenho aquele pecado que eu faço aos fins de semana, vamos dizer assim, né? Então, antes eu fazia de segunda a segunda, hoje eu faço sábado e domingo apenas esse pecado, né? Então, é isso que ele quer passar, né? Então, a gente já tem uma diferenciação no versículo 1 para o versículo 15. Então, ele já chega fazendo essa demonstração, né? Eu acho que é uma parte muito interessante. E também é um ponto onde ele faz esse friso, né, da negação, né? De modo nenhum. Tanto no verso 1, no verso 1 não, né? Na verdade, no verso 2 que ele fala, né? Mas tanto no verso 2 quanto no verso 15, ele fala de modo nenhum. Então, vamos continuar. No verso 16 agora. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sou servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Vamos dar uma destrinchadinha nesse versículo? Então, ele fala assim, não sabeis, né? Então, ele já entra perguntando, vocês não sabem? Vocês já não têm esse conhecimento? Já não é algo conhecido de vocês? Né? Até porque, aqui, como eu havia dito, ele está falando, obviamente, para os dois públicos, tanto os judeus quanto os gentios, convertidos, mas ele frisa um pouco os judeus nesse ponto, né? Até porque eles que são conhecedores da lei antiga, né? Da lei mosaica. Os gentios não têm esse conhecimento. Mas aqui ele fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis. Então aqui, esse ponto onde eu gostaria de a gente ver, né? Oferecer, que é um ponto muito importante, porque ele fala assim, ofereceis como servos. Nós não somos servos porque nós fomos tirados, né? Vamos dar um contexto histórico aqui. Nós fomos tirados de nossa terra e trazidos para cá, né? Igual foram feitos com os escravos africanos que tiraram lá da África, trouxeram eles para o Brasil. Né? Então, nós escolhemos ser servos por livre e espontânea vontade, certo? Nós nos oferecemos a ser servos. Então, nós nos oferecemos a ser servos tanto do pecado quanto de Deus. Então, nós vivemos essa escolha. Obviamente, aqui todos nós nos oferecemos para sermos servos de Deus. Né? Por isso que o próprio Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Acho que esse é um ponto muito importante. Tudo que nós fazemos nessa intenção de nos oferecermos de bom grado a servir, né? Ou nós iremos servir às nossas paixões, né? Às nossas vontades, à nossa carne, ou nós iremos servir ao nosso Senhor. Acho que esse é um ponto que é onde ele deixa, né? Aqui a explicação. E o ponto importante que ele fala é que quando nós servimos ao pecado, né, às nossas paixões, a única coisa que sobra para nós é a morte. Então, né, já é um entendimento que o salário do pecado é a morte, como diz no versículo 23, um pouquinho mais para frente, ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Então, já é algo muito... Quando nós vivemos no pecado, de nada nós iremos ganhar, né, apenas a morte. Então, nós não teremos salvação vivendo no pecado. Né? Não é algo que será algo maravilhoso que irá sair de nós vivemos o pecado. A única coisa que nós... Quem está com o microfone para passar para o lado? Sim, uma questão de escolha, totalmente. É questão de escolha, né? Tanto você pode escolher para o bem como para o mal. Ou você escolhe servir a Deus, ou escolhe servir a si mesmo e ao diabo, né? Correto. São escolhas, né? A gente pensa que sim, né? É simples, podemos falar que é uma escolha simples, né? Nós vamos escolher entre ter uma vida eterna com Deus
ou ter uma morte e viver no inferno. Mas a gente pode falar que é fácil. É uma escolha simples. Só que acho que cada pessoa tem a sua dor, tem o seu pesar, tem a sua paixão, tem a sua, né, algo que lhe limita a seguir em frente, né? Porque convenhamos, se fosse realmente fácil, igual nós pensamos aqui, porque para nós que estamos aqui hoje, graças a Deus, realmente, nós podemos falar que é fácil, porque já estamos convertidos, já estamos aqui, já entendemos a palavra do Senhor, já estamos esmiuçando ela, mas quando a gente chega e fala com alguém lá de fora, que ela ainda está vivendo escrava do pecado, ela está vivendo a paixão da carne dela, ela está vivendo esse momento mais difícil para ela, com certeza, para ela é uma decisão muito difícil. Né? Então, eu acho que esse é um ponto também quando nós estamos fazendo uma evangelização com alguém, eu acho que é esse ponto que nós temos que ter um pouco de empatia. Porque nós não podemos chegar em alguém e falar assim, nossa, mas é fácil, meu irmão, é fácil, é fácil. Deus ele vai te dar salvação, Deus vai te dar libertação, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Mas nós temos que entender o ponto, nós temos esse conhecimento. Quanto tempo não estamos aqui estudando, quanto tempo não estamos aqui orando, quanto tempo não estamos aqui tentando melhorar. Erramos no começo, muito. Mas hoje, depois de um tempo, a gente entende que estamos no caminho certo. Mas para aquela pessoa, será que o caminho certo não é aquele que ela está vivendo? Não é aquele que ela faz ela se sentir bem? Porque às vezes para a pessoa o que importa é se sentir bem na carne, né? Então acho que esse é um ponto que é o difícil, né? Acho que as pessoas vão viver muito a importância da carne e não do espírito. Tá com o Gil aqui. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela é tão boba que ela mostra como nós somos contraditórios como seres humanos. Porque quando eu penso que o que você precisa para ser saudável? Você come legumes, você come numa proporção correta, você acorda cedo, você faz exercício. Você fala, é verdade, tudo isso funciona. Mas daí eu olho para a minha vida, eu poderia comer corretamente, eu poderia acordar cedo, eu poderia tomar remédio no horário correto, eu poderia... E o que me impede de fazer a porcaria do certo? Que não é porcaria. O que eu estou fazendo é porcaria. E daí vem a questão justamente de escravidão. E o pior, é a escravidão que você não se dá conta. Porque aquela coisa, fumar é ruim para você, beber é ruim para você, usar drogas é ruim para você. Eu concordo com você. Então, por que você não para? Daí você fica, é porque daí vem as desculpas. É porque me ajuda a relaxar, é porque isso alivia o meu estresse, é porque isso é uma gotinha de felicidade na minha vida no meio de um oceano de problemas. Só que daí você fala, você acabou de me dizer que isso é bom para você, então você está falando que o que é bom para você te faz mal, é isso? E é exatamente essa coisa. O escravo, ele não percebe que... O escravo que não percebe que ele é escravo é o pior escravo que existe. Porque ele fica... Ele vive aquilo 24 horas, né? Então, sim, é igual, nós somos escravos o dia inteiro, né? Mesmo sendo escravos de Deus, nós somos escravos de Deus 24 horas. Nós estamos sob a visão de Deus durante o dia inteiro, a vida inteira, até nós morrermos. A mesma coisa quando nós somos escravos do pecado. Nós nos submetemos àquilo durante o dia inteiro. Então, se eu tenho algum vício, eu vou estar pensando no meu vício o dia inteiro, né? Então, se eu bebo, se eu fumo, se eu tenho um pensamento promíscuo, enfim, se eu sou violento, se eu tenho ira, eu vou estar com aquela sensação no meu corpo durante o tempo inteiro. Então, eu não vou conseguir me desfazer dela com extrema facilidade, né? Então, acho que esse é o ponto onde nós, né, que somos convertidos, nós que conhecemos a palavra de Deus, acho que quando nós formos falar dela a uma pessoa que não é, acho que esse é um cuidado que nós temos que ter de entender que não é fácil. A batalha do outro não é fácil, né? Acho que a nossa missão, né? Nossa missão é trazer a pessoa, mas não ofendê-la, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho, tem que ter esse amor fraternal com as pessoas, para não afastarmos elas, né? Não sermos aquela pessoa que ele vai falar, não, esses crentes são tudo chato. Pelo amor de Deus, vê o crente andando na rua, a pessoa até atravessa que não quer nem olhar na cara da pessoa. E aqui a gente vê, né? Deixa eu só ver um versículo aqui.
Em João 8, no versículo 33 e 34, né, a gente tem também uma fala de Jesus para os judeus da época, né? Diz assim, João 8, versículo 33 e 34. No caso aqui, os judeus estão conversando com Jesus e eles falam assim, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, assim, a gente vê que os próprios judeus, né, da época, eles se entendiam que eles não eram escravos, né? Até porque eles não tinham um senhor, até porque eles eram homens livres, né? Então, eles, na cabeça deles, como eu havia dito, eles viviam a carne, né, de certa forma, porque eles entendiam que a escravidão era algo, né, físico, não algo espiritual, algo mental, né, principalmente espiritual. Então eles tinham essa questão do físico, né, que era da carne. Então para eles nada importava, já que eles eram livres, então eles não eram escravos de ninguém, né? Então, ainda mais por eles serem descendentes de Abraão, né? Acho que eles tinham mais essa dificuldade de entender que eles eram escravos do pecado, assim como Jesus disse a eles. Agora iremos ao verso 17 e 18. Verso 17 e 18 diz assim: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui um ponto, são vários pontos na verdade, né, que a gente consegue ver. Mas graças a Deus, porque outrora, então assim, a gente vê que graças a Deus, né, Paulo já começa esse versículo enfatizando a graça do Senhor, que graças a ela, né, nós nos livramos do pecado e estamos sobre a obediência para a justiça de Deus, né? Então, o que seria a justiça de Deus falada no verso 16, né? Seria viver de forma reta, de forma direta, de forma justa na palavra do Senhor, né? Então, acho que esse é um ponto principal, né? Então, a graça de Deus, ela nos dá essa vida na obediência à justiça de Deus. Então, a partir desse momento, nós passamos a viver de forma reta. Então, mas graças a Deus, porque outrora, então antes, nós éramos escravos do pecado. Contudo, agora, viemos a obedecer de coração. O obedecer aqui, né, ele é, obviamente, de certa forma, muito importante, mas esse obedecer de coração é algo que Deus preza muito. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha em... Cadê? Deuteronômio 10, 12. Deuteronômio 10, 12. Quem achou pode ler, por favor. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então aqui a gente vê, né? Servir o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. E aqui outro versículo, 1 Samuel 12, 10. 1 Samuel 12, 10. 1 Samuel 12, 10. Peraí, perdão, que eu errei aqui. 12, 20, perdão, falei errado. 12, 20. Minha letra tá tão ruim que parece um 10. Vocês veem, nem eu me entendo. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração.
Então a gente vê como o coração, ele é um ponto importante para Deus, né? É algo que é feito com sinceridade, é algo que é feito com amor, né? Então nós temos esse cuidado de realmente fazer as coisas de coração para Deus. Então tudo que façamos para Deus, façamos de coração. Então, a partir do momento que nós servimos a Deus, nós servimos de coração, nós louvamos a Deus, louvamos de coração, nós falamos de Deus, falamos de coração. E, principalmente, obedecer a Deus, obedecer de coração. E por que Paulo fala, né? Viestes, então eles vieram a obedecer de coração. E não obedecer por simplesmente obedecer, né? Porque, né, se a gente colocar aqui nos nossos dias de hoje, a gente obedece as coisas, né? Obedecemos nosso chefe, obedecemos nossa mãe, obedecemos nosso pai, muito mais por respeito, não por coração. Então nós obedecemos porque temos que obedecer, né? Nós não obedecemos porque eu obedeço porque eu amo meu pai, eu obedeço porque eu amo a minha mãe. Você obedece porque você não quer ouvir graça. Então o pai fala, vai lá fazer aquilo, menina. Aí tu fala, meu Deus do céu, lá vou eu, que senão vai ficar falando nas pitacas. Né? Até hoje, tô com 29 anos, se eu não faço o que minha mãe quer, estava na casa da minha mãe agora. Minha mãe fala um negócio, aí eu... Então, a gente sabe que é assim. Então, assim, é um obedecer diferente. A gente obedece porque tem que obedecer, mas não é de coração, né? A gente faz por respeito, obviamente, mas essa é a diferenciação, né? Que Paulo fala aqui. Então, eles obedeceram por amor. Então, eles já estão em outro ponto aqui, né? Tanto os judeus quanto os gentios de Roma, os convertidos, eles já estão em outro momento da vida onde eles já começaram a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E o que foi entregue a eles, né? Quando a gente vê o que foi entregue a eles, a gente pode ver em 1 Coríntios 15. Então, a gente vai lá em 1 Coríntios 15 agora. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Paulo fala assim aos coríntios, né, na carta. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós voltamos ao que Paulo já havia falado a nós, né? Então, o que Jesus deixou para nós, né? O que Deus deixou para nós foi basicamente o batismo, mas junto com o batismo também ele deixou a sua palavra, ele deixou o seu evangelho. Então essa é a forma de doutrina que nós recebemos do Senhor, né? Então, e essa forma, essa palavra forma, ela é originária do grego, que significa tupos, e tupos significa modelo. Então é um molde. Então esse modelo é um molde. Então é um molde de uma doutrina. Então, nós somos formados dentro dessa palavra do Senhor, né? Então, nós estamos moldados dentro daquilo, né? Então, nós nos encaixamos dentro do que a palavra do Senhor fala. E, realmente, se nós formos analisarmos a nossa vida após nos batizarmos, como que é a nossa vida? Nós não estamos nos moldando ao que a palavra do Senhor diz? Se nós formos analisar, sim. Nós não deixamos de fazer coisas que são erradas perante os olhos de Deus, nós não deixamos de agir errado conforme os olhos de Deus, conforme a palavra do Senhor. Então, acho que esse é um ponto importante, né, da gente entender aqui a forma, né, ou o molde de doutrina que nos é entregue. Então, acho que esse é um ponto principal desse verso. Acho que esse é um ponto principal do verso, né? Então, por meio da palavra de Deus, nós nos moldamos na doutrina do Senhor, que nos é entregue, né? Então, nós conseguimos entender como o batismo ele é importante, sendo que aqui em Coríntios foi o que Paulo recebeu e que o Paulo nos passa aos coríntios, né? No caso, mas que nos passa também, de certa forma, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, é onde a gente faz uma analogia dos versos 3 ao 6, do capítulo 6 mesmo, que diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, esse é um ponto muito importante. O que nós recebemos também? Novidade de vida. Então, nosso velho homem morreu, foi sepultado junto com Cristo, e ele ressuscitou. Cristo ressuscitou, está à destra do Pai, e nós estamos em novidade de vida nesse momento. Então, acho que esse é outra coisa que nos é deixado, né? Então, são várias coisas que nos é deixado, né? Não é apenas uma coisa, além do Espírito Santo, além da graça de Deus, muitas coisas, né? Se nós formos listar. Mas, então, Paulo fala o que nos é entregue, né? E qual é o ponto importante? Que para nós sermos libertos, antes mesmo de nós sermos libertos, quando nós vamos seguindo o texto, do 17 ao 18, diz assim: mas graças a Deus, porque outra hora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. Aí a gente vai no verso 18, e uma vez libertos do pecado. Então, nós temos que entender uma coisa, que para nós sermos libertos do pecado, anteriormente, nós temos que obedecer de coração a palavra de Deus. Não basta nós chegarmos aqui e falar, eu estou liberto do pecado do Senhor. Mas você tem a obediência de coração aos mandamentos de Deus, à palavra do Senhor? Então, acho que esse é um ponto mais essencial da palavra, né? Onde nós começamos a entender isso, que não basta nós chegarmos aqui, nos batizarmos, falar que Cristo é o nosso Senhor, que Deus é o dono de nossa vida, que somos servos de Deus, mas nós esquecermos de obedecer de coração para realmente sermos libertos do pecado, né, no caso. Deixarmos de sermos escravos do pecado. Acho que esse é um ponto mais importante que nós podemos falar. E fazendo um outro ponto, aqui, né, Deus nos entregou, né, Jesus nos entregou, ou Deus nos entregou, podemos falar assim, a graça, o Evangelho, a palavra, a doutrina, nos deu a oportunidade de sermos batizados. E quando a gente faz um contraste, quando a gente olha em Romanos capítulo 1, Deus, aqui, né, no capítulo 1, que o Theo Gui deu a aula, então aqui a gente vê mais da parte ruim do homem, né? Então, Deus está num momento que Ele entrega ao homem as paixões dele, as vontades dele, e não a Deus, né, no caso, não as coisas de Deus. Então a gente vê aqui no verso 24 do capítulo 1 de Romanos: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Li o verso capítulo 2, 24 do 1. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela consciência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26 do capítulo 1. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então aqui a gente vê que Deus ele entrega ao homem ao que ele queria, né, ao pecado. Mas não um pecado de forma genérica, né? Então ele cita que basicamente aqui são imoralidades sexuais, né? Que é citado nesses versos 24, 26 e 28. Basicamente se refere a atos sexuais da carne. Mas a gente vê que o homem, Deus, ele deu a liberdade ao homem se entregar, né? Ele entregou isso ao homem, que é a escolha dele, foi a escolha dele, né? Mas a gente vê que conforme nós vamos avançando de capítulo em capítulo durante a carta, nós chegamos a esse ponto, onde, pela graça de Deus, outrora escravos do pecado, viemos a obedecer de coração a forma de doutrina a que fomos entregues, e uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça de Deus.
É interessante porque, como você mesmo falou, quando você se entrega a Cristo, você tem algo a receber, que viver de novidade de vida. E nesse viver de novidade de vida, Deus lhe dá a graça, te dá o perdão dos seus pecados, te dá novidades que você nem imaginava ver, entendeu? E isso nada mais é do que a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. E não adianta você querer discutir, eu faço isso, por isso. Não. Deus é um Deus justo. Você se entregou a Ele, você seguiu, fez a vontade dEle. O que você recebe? Pois bem, você recebe a justiça dEle. E o que é a justiça dEle? Todos os bens que estão reservados para o cristão, que são as novidades. Mas essa novidade só vai ter quem faz a vontade dEle, quem obedece. Quem não obedece vai receber o contrário, que Ele vai acabar entregando a pessoas a imundície. Entendeu? Aí as pessoas reclamam, mas eu estou tão mal, eu estou isso, estou aquilo. Não, você só está recebendo a justiça de Deus, para o bem ou para o mal. Para o bem quando você faz o bem, para o mal quando você faz o mal. Não tem outro jeito. Esse é um ponto que... E está escrito, né? Não temos como falar ao contrário, né? Então, se nós seguimos o caminho do pecado, Deus irá nos entregar alguma coisa. Ele não deixará em branco, né? Ele, como no capítulo 1 está escrito, então ele vai nos entregar as nossas próprias paixões, então aos nossos próprios desejos. Se nós queremos estar em meio à necessidade da carne, ele nos entregará isso, né? Porém, se nós quisermos viver a justiça de Deus, então ele nos entregará a justiça dele. Então nós viveremos de forma reta. Então, só para finalizar, no verso 17 e 18, nós entendemos que nós, outrora, éramos escravos do pecado, certo? Servos do pecado. Obedecemos de coração. E o que obedecemos de coração? A forma de doutrina que nos foi entregue. Então, vamos entender isso. Nós éramos escravos, obedecemos de coração a doutrina que nos foi entregue, a forma de doutrina, que é o que vai formar, que é o que vai modelar o nosso coração. E, em decorrência disso, somos libertos do pecado. E, sendo libertos do pecado, nos tornamos escravos novamente. Temos que ter esse ponto. Não deixamos de ser escravos. O que muda é o nosso Senhor. Nós deixamos de servir ao pecado e começamos a servir a Deus. Qual o benefício de servir a Deus? Todos. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a graça do Senhor, nós temos a salvação com o Senhor, e após a nossa morte, se Deus quiser, nós teremos a vida eterna. Qual o benefício de servir ao pecado? A morte. Amém? Então a gente entende que a gente servindo ao pecado, nós só iremos colher a morte. É um salário ruim, né, eu diria. Não é nada bom. Mas com Deus nós teremos o seu dom gratuito, certo? Então nós vamos parar aqui no verso 18. E semana que vem, se Deus quiser, a gente faz o 19 ao 23. E é onde nós vamos falar da santificação, que já é algo do capítulo 6 mesmo. Mas ele irá realmente focar nos versículos, tá bom? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Ainda comentando aqui o versículo 18, e é muito interessante esta aula que estamos aqui tendo, do versículo 15 ao 22, que é a mesma fala de Paulo no livro de Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 ao 26. E o versículo 18 é bem claro: e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. E quem é a nossa justiça? Jesus Cristo é a justiça nossa. Ele veio para desfazer as obras das trevas e do diabo. E o diabo, ele age exatamente na carne, no corpo. E Gálatas fala que, a respeito das obras da carne e das obras do Espírito. Então, no versículo 18, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça.
servo de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Amém? Alguém mais? Então, finalizamos por hoje. Muito obrigado pela paciência de todos. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Amém.